Agradecer ao meu amigo, meu companheiro, incentivador e com certeza a pessoa que vai estar do meu lado, caso essa empreitada se sagre vencedora no dia 6 de julho, o meu querido amigo deputado Chico Vigilante. As pessoas perguntam, o Chico vai ser candidato a quê? O Chico vai ser candidato ao que ele quiser. Ele pode ser candidato ao que ele quiser, ele tem história para isso, construiu um caminho para isso. Sorte é a nossa de ter um companheiro que nem o Chico no partido. E também vou fazer uma saudação especial ao meu amigo, professor Nelson, porque ele não vai se lembrar, uma pessoa que tem... Ele tem tanta história, já viveu tanta coisa, mas é muito engraçado porque eu estou aqui hoje com o microfone na mão, tem um certo nervosismo. O professor Nelson outro dia falou até que era um tom de agonia que eu estava no rosto, eu fiquei até ensaiando para não transparecer essa angústia. Mas eu não me recordo, Nelson, se foi em 2001 ou foi 2005, 2006, mas eu me lembro que a gente estava fazendo a campanha, deputado federal do meu pai, tivemos que dividir a agenda, e aí meu pai falou, vamos, você vai nessa agenda lá na Ceilândia, que eu vou na outra, e você faz uma fala. Não, você faz uma fala não, você vai lá e justifica por que eu não pude vir e tal. Quando eu chego ao evento, estava não tão grande quanto esse, mas significativo, para quem então nunca tinha falado em público, ainda mais com uma militância tão exigente quanto a nossa. E aí o evento era organizado pelo professor Nelson, que lá para minha total surpresa ainda me chama para o palco. Não, vem aqui, o jovem Guilherme, faça uma saudação. Mas, gente, eu quase tremi nas pernas. Eu não sabia nem onde colocar. Por sorte, o dono da casa, eu me lembro direitinho, era um torcedor do Flamengo, que tinha um quadro gigante do Flamengo ali no quadro. E aí eu puxei logo para o futebol e a coisa deu certo. Mas o professor Nelson estava lá na minha primeira vez que estava discursando. E me deu um apoio. Então, é significativo para mim, por esses motivos e, sobretudo, porque eu talvez tenha tido uma infância diferenciada em relação às histórias que eu ouvia dos meus pais, enfim, sobretudo do meu pai, porque não era uma história de filme, de super-heróis, isso, aquilo. Era a história do que ele vivia, junto com outros companheiros, e principalmente aquele período de transição, período de combate à ditadura e o período de transição. E nisso o Chico, sobremaneira, entra, porque o Chico tem boas histórias e aventuras nesse sentido, né, Chico? Você gosta de contar? O Macedo, então, também faz sempre questão de relembrar isso. Mas tem uma história muito especial que ele sempre contava também, de como foi o engajamento dele, sobretudo na história da Ceilândia e na consolidação da cidade, quando ele advogou para o movimento dos incansáveis moradores da Ceilândia. E não é à toa que eu estou usando essa camisa. Eu tive presente numa homenagem que foi feita a ele esse ano, ano passado, né? É uma homenagem muito justa, porque é alguém que representa muito para a cidade. Então, eu acho que todas as homenagens e lembranças que são feitas a ele são justas, válidas, e nunca pode ser esquecido realmente aquela luta e o que ele representou, né? Bom, por que quem é o Guilherme, o Chico falou? Eu acho bom ele ter falado, porque eu tenho uma dificuldade imensa de falar quem é o Guilherme, mas vou trazer para o contexto de agora. O Guilherme veio, como fui chamado, fui colocado, convocado, a dependendo da pessoa que fez o convite, para estar aqui hoje nessa empreitada que a minha amiga Cláudia fala que é uma empreitada muito corajosa. É muito corajosa, mas também eu me senti no dever de estar nessa missão, de atender esse chamado, sobretudo, Cláudio, porque eu sempre me vi como um ser político, sempre vivenciei a política, sempre tive a política dentro da minha casa, e para mim a política é o PT. O instrumento que eu tenho para fazer política, para agir de transformação social, é dentro desse partido. Então, para mim é importante ter o meu partido forte, ter o meu partido presente, ter o meu partido unido, sobretudo, porque o mote da nossa campanha é justamente esse, é o compromisso, é a união e é a renovação. Então, quando o Chico e os demais vêm aqui, o Agnello falou bem nisso, é uma campanha que talvez nesse breve percurso até agora de campanha, já tenha se sagrado vencedora no propósito da união, que a gente de fato vem de um grupo que já caminhava junto desde do antigo PED. E o que a gente fez nesse breve espaço aqui de tempo? Ampliamos, né? Trouxemos os grupos que até então não estavam juntos,
Então, citar o Ricardo Vale, o pessoal da Resistência Socialista. Obrigado. O Agnello com o grupo dele. A gente tem o Magela, que também foi uma construção muito importante, que contribui muito para esse discurso e traz na verve do discurso dele a questão de a gente ter uma candidatura própria ao Buriti. A primeira vez que eu conversei com o Magela sobre isso, ele me perguntou especificamente sobre candidatura do PT ao Buriti. Você lembra, Magela? Foi uma pergunta muito direta. A resposta ali, inclusive, não dava margem para titubear. Tinha que ser favorável ou contra. Eu respondi para ele. Eu falei assim, Magela, eu acho que se alguém defender ou deixar de defender que o PT tem que ter candidatura própria ao Buriti, essa pessoa tinha que ir para a comissão de ética do partido. Não tem como. É óbvio que a gente tem que defender isso. O PT já deu mostras. Aqui, em verdade, em 94, foi o Cristóvão e o governador do Espírito Santo, eu não me recordo o nome dele, né? Vitor Boas. Foram os primeiros governos eleitos pelo PT. Então, o PT, em Brasília, a gente acabou sendo precursor nisso, né? Depois tivemos o companheiro Agnello, e o Agnello fala, não vou me estender falando das realizações do governo, mas eu acho que você tem que se estender, o Agnello, porque eu acho que é um governo que precisa ser revisto, tem que ter uma releitura do que foi feito. A Cláudia estava falando dos assentamentos que foram feitos aqui por você, e como depois daquilo a coisa praticamente empacou, né? Então tem muito a ser dito, há muito para ser relembrado, entendeu? Precisa fazer, é um dever nosso fazer essa releitura, né? E eu acho que a gente tem a possibilidade de começar a fazer isso agora e ano que vem avançar, né? Ano que vem avançar. Mas novamente para o Magela ali, está olhando já torto para mim, o PT tem que ter candidato a governador do Distrito Federal. Tem que ter candidato. Ele tem história, a gente tem projeto e a gente tem quadros. Então eu não vejo motivo pelo qual a gente não tem que fazer isso, né? Temos que aproveitar desse PED, inclusive, para já fazer essa movimentação, para apresentar eventualmente quem sejam os pré-candidatos, discutir nome, e aí a importância da união vem para isso também. Porque se a gente une, se a gente unifica, a gente perde, não é perder tempo, porque o PED, além de ser um método democrático de escolha, enfim, de debate do partido, mas também pode ser usado com esse propósito, da gente se colocar para a sociedade como um todo. Isso a gente já tem visto, como esse PED tem movimentado a imprensa, como isso tem repercutido, e é muito bom. É muito bom a gente estar aparecendo e reaparecer, se ressignificar o que o partido, a forma como o partido vai se colocar daqui para frente, para as próximas eleições. Então é muito válido esse processo para isso também. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que a direção nacional, e o presidente Lula tem dito muito isso, da importância que a gente tem para o ano que vem para eleger a Érica como a nossa senadora. O presidente falou, é importante aumentar a bancada no Senado. Então a Érica tem uma grande missão, ela tem um grande desafio, e eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo possível e impossível para eleger e colocar a Érica no Senado, porque é importante. E aí temos também a nossa bancada do deputado federal. Por pouco a gente não elegeu o terceiro deputado na eleição passada. Então, se a gente tem dois, no mínimo que a gente tem que fazer é dois e avançar. Faltou muito pouco. Podemos fazer o nosso terceiro, é possível fazer o terceiro e vamos fazer. Agora, caso o Chico realmente opte a continuar na Câmara Distrital, novamente, pode ser. Outro dia a gente estava no Gama, ele foi, por aclamação, colocado como candidato a governador. Não foi? Mas a gente tem o dever também de ajudar os nossos deputados ali dentro, porque 3 deputados, um ou dois ali, enfim, que formam a oposição, é muito pouco para fazer enfrentamento ao governo do Ibanez, enfim, um governo do desmando, um governo que se compra banco de amigo, banqueiro, para ficar fazendo tramóia, sabe-se lá por quê, atrás. Um governo que, enfim, vocês sabem todas as atrocidades que foram cometidas nesses últimos 6 anos, 7 anos, né? E que a Celina, não tenha dúvida, ela vem representando isso e ela vem para aprofundar todas essas mazelas que foram construídas e colocadas pelo Ibanez. Então a gente tem sim que montar uma chapa forte, representativa, para se colocar à frente desse pessoal.
Presidente, a nossa campanha também para presidente, não se iluda, vai ser uma campanha muito difícil, é muito difícil. Ela foi complicada e agora tende a ser muito complicada também. Eu acho que a gente tem uma ideia, a gente tem um senso comum, sobretudo entre nós petistas, de que com o Lula tudo é possível, de que o Lula tudo pode, por tudo que ele já fez, por tudo que ele representa, mas a gente precisa pensar também, a gente precisa se colocar numa posição de refletir até que ponto isso representa a verdade ou não. O Lula precisa de muita ajuda da gente. É muito importante que a gente dê uma prova para ele de que o Distrito Federal foi capaz sim de aumentar a votação que ele teve nas últimas eleições. É muito importante isso porque alguém que conhece Brasília como poucos, e toda vez que ele faz um discurso sobre Brasília, toda vez que ele faz um resgate da história de Brasília, é muito interessante porque ele cita desde a primeira bancada que a gente fez para federal, para distrital, ele cita Magela, que estava na nossa primeira bancada, cita Maria Laura como governador, como a nossa deputada federal também. Ele conhece aqui profundamente, ele gosta de Brasília, tem uma preocupação com Brasília. É importante a gente colaborar com ele, é importante a gente dar essa prova de que a gente também fez nossa parte para ajudá-lo a se eleger presidente nas próximas eleições, a reeleição, né? Estou vendo meu companheiro Márcio ali, um companheiro antigo de campanha desde 2001, né, Márcio? Desde 2001 fazendo campanha aqui em Tabatinga, uma satisfação grande te ver aqui. Mas, pessoal, é isso, a nossa campanha é uma campanha da união, é uma campanha da renovação, que não quer dizer que é uma renovação que abre mão de quem já estava no partido, de quem construiu, muito pelo contrário. É uma campanha que agrega, que dá uma oxigenação ao que já tem. Ninguém é doido de prescindir das experiências e de tudo que foi construído para esses companheiros que estão aqui comigo, que fundaram o partido, entendeu? Que veio toda essa trajetória fazendo um movimento de contribuição, um movimento de melhoria da cidade, do país. Então é com muito orgulho, é com muita responsabilidade, tá? Mas com muita energia também que eu assumo esse compromisso de estar me colocando como candidato aqui ao Partido dos Trabalhadores, sabendo, sobretudo, que não é um projeto individual, não é um projeto singular, é um projeto que representa o pensamento de um grupo. Representa o pensamento de um grupo e, sem dúvida nenhuma, 6 de julho, com a mobilização e a ajuda de todos vocês, temos muitos apoios, de fato, conseguimos reunir significativos apoios de lideranças desse partido, mas não vamos nos iludir, precisamos ganhar votos, precisamos de mobilização, 6 de julho para a gente se sagrar vencedor nesse PED e poder fazer uma gestão que atenda os anseios, as reivindicações de toda a militância e que cá para nós a cidade também precisa. A cidade precisa de um partido forte, a cidade precisa de um partido unido e a gente vai conduzir, vamos ser protagonistas nessa história, como os nossos quadros, com os nossos partidos, para que possamos voltar ao Buriti, para que possamos colocar o Lula no Palácio do Planalto, para que podemos fazer a Érica, a nossa senadora, fazer a nossa bancada de federal e distrital. É isso que a gente precisa. Aguardo, então, conto com a mobilização de vocês, o apoio de vocês, 6 de julho, nos vemos nas urnas. Um abraço a todo mundo. Nós vamos ter mais 3 músicas.